Olá, amigos do Releitura. Hoje estamos aqui dentro de uma sala de cinema com o Toninho Campos, convidado dessa semana, dono do Cine Roxy. Seja bem-vindo, Toninho. Obrigado, Gustavo. Toninho, você vem de uma família que era muito ligada ao cinema, né? Seu avô fundou a empresa, passou para o seu pai, depois você assumiu. Queria saber como é que foi crescer no meio disso tudo, crescer no meio do cinema aqui, das coisas do cinema. Na realidade, meu avô fundou o cinema, meu pai era engenheiro químico. Eu morava em São Paulo, ele morava em São Paulo. Ele não se dava muito bem com meu avô. Mas no final, quer dizer, eu cresci mais em São Paulo, longe de cinema, mas com 10 anos aí que eu vim para Santos e conheci, me aproximei do cinema, né? Você Aí já virei, tinha quantos anos? Tinha 10 anos. Fui estudar no Ateneu Progresso Brasileiro e aí que eu virei rato cinema mesmo. Falou. Na realidade, eu conhecia muito pouco até essa época. Ainda criança, né? Ainda criança, com Como certeza. é que foi esse encanto de... Aí eu via muito filme na cabine, né? Porque tinha censura naquela época, né? E não podia ver, eu via da cabine de projeção, muito filme. Via 3, 4 filmes aí, que foi que eu me aproximei de fato do cinema. E aí ainda teve relação com teu avô durante um tempo aqui na sala? Na realidade... uma coisa meio Cinema Paradiso? Não, na realidade meu avô foi para São Paulo, eu via ele só de vez em quando ia para lá. Aí meu pai que ficou realmente à frente do negócio. E eu via cinema mais como arte mesmo, eu gostava muito. Via de tudo que eu podia ver, né? Via escondido, que eu não poderia. Não é que nem hoje, que todo mundo vê tudo que quer, na hora que quer, na televisão, no computador, o que fosse. Né? E comecei a me interessar e gostar de verdade. E aí como é que foi a tua adolescência, a hora de escolher profissão, tendo já como referência essa paixão tua para o cinema e a empresa da família ser ligada também à paixão? Você pensou em ter... Na realidade, primeiro eu me apaixonei por autorama, comecei a construir carrinho, correr, aí depois foi o surf. E o cinema, na realidade, veio por necessidade, porque eu acabei me casando com 17 anos, quase 18 anos. E já tinha saído de 2 faculdades, que eu não tinha aguentado, saí no meio, falou. Que faculdade que você fez? Que você tentou... É a USP, o cinema, né? E aqui economia. Lá na USP era aquela época que só tinha ista. Eu era esquerdista ou direitista e era muita política para o meu gosto, eu nunca fui muito ligado, mas era uma loucura, que era todo mundo... Os caras achavam que eu era agente do DOPS, porque eu não era nenhuma coisa nem outra. Então era meio complicado para mim. E aí eu vim fazer economia, mas aí aconteceu isso. A menina ficou grávida, eu tive que casar. Aí fui trabalhar em Porto Alegre, que naquela época meu pai, com alguns sócios, estavam fazendo um circuito grande de cinema, desde Porto Alegre até o Rio de Janeiro, até Salvador. Eu fui morar em Porto Alegre para tomar conta dos cinemas lá, mas eu não sabia de nada, né? Comecei a aprender tudo zero. Só tinha experiência como espectador mesmo, exatamente, né? E trabalhar em bomboniere, que eu ganhava um dinheiro extra trabalhando em bomboniere aqui, mas que na realidade nem era do meu pai, porque naquela época o cinema era um negócio tão bom que eles alugavam as bomboniere para outros. Achava que dava muito trabalho e pouco dinheiro. Então, eu aí comecei em Porto Alegre, depois fui para São Paulo, morei em Juiz de Fora, Salvador, tudo trabalhando com cinema, mas já não... Não. Aí você... Essa experiência do meu pai com esse grupo durou uns 2 anos. Aí eu conheci o Chico Verde, que era um dos sócios da Condor Film, não era mais sócio, porque tinha perdido a parte dele. E meu pai só me deu um conselho quando eu fui para São Paulo. Quando o Chico Verde passar numa calçada, você atravessa, nem cumprimenta ele, que ele vai te enganar. E aí eu fui ser sócio do Chico Verde. Aí nós arrendamos uma parte dos cinemas do meu pai, aí pegamos Juiz de Fora e São Paulo, eu fui morar em Juiz de Fora, ficava morando em Juiz de Fora e São Paulo, tomando conta desse circuito. Aí foi até o dia que o Chico Verde resolveu
fazer o que meu pai sempre disse, aí eu acabei voltando. Voltou para Santos. Mas eu aprendi mais com o Chico do que com o meu próprio pai, de trabalhar em cinema. Quem me ensinou tudo mesmo foi o Chico. Vou abrir um parênteses aqui. O público de cinema de outras cidades é realmente diferente do público de Santos? Cada cidade tem uma característica. Santos, todo mundo fica impressionado se vier aqui ficar um dia vendo o público, com a quantidade de público adulto que tem em Santos. Todo mundo, é tipo o único lugar que eu vejo uma comparação seria o Rocks do Rio de Janeiro, ali em Copacabana, que tem esse mesmo perfil de público. Porque cinema é hábito, né, Gustavo? E na maioria das cidades, o cinema ficou numa situação tão ruim, tão ruim, tão ruim, que o público perdeu o hábito, o que não aconteceu em Santos. Que continuou esse hábito. Falou, Santos era uma cidade que antigamente fazia mais público que Campinas, fazia mais por Curitiba. Dizem que proporcionalmente ainda faz. Sim, a ida por habitante de cinema, Santos está entre as top 10 do Brasil, falou. Perde tipo para Barueri, porque Barueri ou Itajaí são... Por exemplo, quando foi feito São Vicente, o público de São Vicente ia para Santos. Então era maior ainda a proporção. Tem lugares ainda aqui, que nem Camboriú, que é assim. O shopping de Camboriú atende toda a região. Itajaí, Camboriú Velho. Então é maior que Santos, mas para uma cidade de 420 mil habitantes é fantástico. Que ano que você veio para cá? Quantos anos você tinha quando você voltou aqui para Santos e para o Cine Rocks? 26. Foi tudo muito rápido. Foi dos 18 aos 26. Foi quando eu voltei. E aí você passou a trabalhar com teu pai aqui mesmo? Difícil trabalhar com meu pai. Eu tentei, não deu muito certo. Aí eu fui cuidava só do marketing e fiquei com a publicidade na tela. Naquela época não tinha TV local, eu produzia os filmes, explorava bem, comecei a fazer dinheiro numa coisa que não tinha, que não existia, né? Que tomar algum do meu pai era duro. Então eu tive que inventar e eu estava mal acostumado, eu ganhava bem naquela época, eu tinha os cinemas bons. Então eu comecei a fazer isso, e aí fazer os cinemas no interior, São José, Sorocaba, foi por aí. E você estava me contando agora, antes da entrevista, que você tinha um gerente aqui no Cine Rocks que era avô dos nossos diretores lá do Santa Cecília. Meu avô que tinha, né? Meu avô, pelo que eu sei, eu também eu sabia que ele gostava muito dele, seu Pirilo. Que ele era, eu tenho a impressão que ele era supervisor, não era, ele cuidava porque não tinha só o Rocks, né? Aliás, o Rocks foi o primeiro cinema da praia. Sim. Que aqui era um bairro, as pessoas moravam na cidade e tinha casa de praia aqui no Gonzaga, né? Tipo assim, moravam todos na cidade, lá que começaram os primeiros cinemas, né? E o primeiro foi o Rocks aqui na praia. O Cine Rocks foi o primeiro multiplex de rua. Foi o primeiro do Brasil, você sabe? Foi. Até hoje, eu acho que igual o Rocks, que serviu de exemplo, até tem o Marabá em São Paulo. Tem outros que se dividiram, mas não são bem um multiplex, mas eu conheço muito poucos. Como é que foi esse momento de ter que transformar a sala nesse monte de salas? Olha, o multiplex, o cinema, a gente tinha cinemas da década de 50, 60, que eram obras de arte, aqueles cinemas, que nem o Rocks antigo. Aquilo eram obras de engenharia, todos esses cinemas dessa época eram fantásticos. Sim. Aí teve uma geração de cinema que Santos não conheceu, porque os shoppings de Santos não tiveram cinemas. Mas teve uma geração de cinema que quase acabou com o cinema. Que o shopping não via o cinema como âncora, mas via como um negócio que não dava muito dinheiro, porque ele tomava muito espaço e não rendia que nem uma lojinha. Então eles colocavam num cantinho. O que era, você fazia uma sala com um corredor de 1 metro, tudo apertado, a poltrona num pé direito baixinho, uma tela pequena. Então teve isso não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro aconteceu isso. Transição, que acabou, quase matou o cinema, liquidou, que saiu daquelas salas monumentais daquele espetáculo para aquela porcaria, que aquilo ali era ridículo.
Aí veio o multiplex, da década de 90, né? É novo. Acho que o primeiro foi em 93. Tá? É uma coisa nova, recente. Sim, sim. Aí, desde que eu vi isso, eu comecei já a correr atrás porque precisava ter dinheiro para fazer a reforma. Porque eu vi que ali era o futuro. O americano, do jeito que o americano fala, é bem mais fácil de você entender. Ele não chama, ele fala, é um cinema com 5 telas. O que significa? Que você pode exibir no mesmo cinema 5 produtos diferentes. Então você cria o que a gente tinha, a Cinelândia, que a pessoa vinha para cá sem saber até que filme ia ver, porque ela passava aqui, passeava e escolhia o filme. Então você pode ir, isso viabilizou e fora isso aí veio o Stadium, tá? O pé direito, sala grande e tal, isso revolucionou o cinema, falou. Porque além de ter essa mágica de você poder ter as 5 telas e exibir 5 produtos diferentes, ou 10 produtos diferentes, você pode botar 2 por sala, você também teve a qualidade técnica, veio o som digital, e tudo isso revolucionou, o cinema voltou, ele foi reinventado praticamente. Grande avanço. Quer dizer, o grande avanço foi voltar para trás, do jeito que era. Era em miniatura, né, em menor escala. Nós estamos conversando aqui com o Toninho Campos, a gente volta depois do intervalo. Olá, estamos de volta com Releitura, hoje com o Toninho Campos. Toninho, você nos anos 80 foi dono de uma das casas noturnas mais conhecidas aqui da Baixada Santista também, a Heavy Metal. Que histórias que se acumula dessa época? Uma das mais conhecidas do Brasil. Essa época, Santos acho que só perdia para show para o Rio e São Paulo. O Heavy Metal foi uma coincidência feliz, né? Porque eu fiz o Heavy Metal que eu tinha vindo de Londres e pensando em trouxe um telão, naquela época que a gente chamava, lá do Cabo Canaveral, falou, era um monstro, com 3 tubos, 3 cores, era um monstro que era para explorar esse telão. E com medo eu tinha técnicos e tal, era também uma casa de show, mas basicamente era para ser apoiada no telão. Mas eu tinha bateria, as caixas de palco e tal, para as bandas poderem se apresentar sem trazer o equipamento. E eu trouxe o engenheiro de São Paulo para ligar o telão e ele ligou, só que ele não perguntou qual era a voltagem aqui. Ele ligou direto e queimou antes de abrir a casa. E eu fiquei sem... O telão teve que voltar, aqui não se consertava, tive que mandar ele de volta para os Estados Unidos para consertar, e aí eu parti para os shows. E por uma coincidência, era 83. Explosão do era a do explosão do rock rock. nacional. Eu conheci o Paralamas na rádio aqui, trazendo as fitinhas dele para fazer a divulgação. Aí começou Paralamas, Lobão, Kid de Abelha, Léo, João Penck, seus miquinhos, eles vieram, a maioria era do Rio de Janeiro. São Paulo tinha o Ira, Titãs do Iê, 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 que era no começo, Traje a Rigor, mas a maioria das bandas eram do Rio. Eles vinham tudo do Rio. Eu gastava mais de PTA, de ponte aérea, né, do que de cachê. O Barão Vermelho ele fez o último show da carreira com o Cazuza na Heavy Metal, né? No Caiçara. No Caiçara? O Heavy Metal ficou pequeno para essas bandas começaram depois do Rock in Rio, principalmente, 85, né? Foi o primeiro Rock in Rio. Aí eu fui pro 15 e depois eu fui pro Caiçara. 15 já cabia umas 1.500, 2.000 pessoas, 2.500 pessoas. Aí o Caiçara já era para 6.000 pessoas. Caramba. E aí, como é que foi esse show? Você lembra de alguma coisa? Já era uma despedida de fato? Não, o show, na realidade, o empresário me ligou cancelando o show, porque a banda tinha acabado, né? Mas como eu tinha feito o primeiro show do Barão no estado de São Paulo, no Heavy Metal, falou,
Eu gritei com ele, eu entendi direito que ele estava perdendo mais do que eu, não adiantava gritar com ele. Aí ele falou que o Barão ia continuar, mas sem o Cazuza, eu falei, aqui não vai rolar sem o Cazuza. Eu já estava com 3.500 ingressos vendidos. Caramba. Aí eu liguei para o Cazuza, liguei para o Frejá, falei, se o Cazuza viesse, se eles vinham, se eu convencesse o Cazuza, ele falou que tudo bem. Aí eu fui para o Rio e peguei o Cazuza e vim com ele. Eu prometi para o Cazuza que eu fazia o primeiro show solo dele, né? Que foi o Exagerado, a música que ele lançou sozinho. Cumpri. E ele veio e fez o show. Mas ele veio no outro ônibus, ficou... Quando ele entrou no palco, o baterista tentou dar uma cusparada nele, eu segurei com a mão aqui, falou... Os anos 80. Foi a noite, ninguém sabia que a banda tinha acabado. Quando acabou, que eu tirei o Cazuza do palco, eu levei ele para o camarim, botei ele no carro, agradeci, despedi dele, e eles ficaram lá, o Frejá com a banda. Eu não escutei o que ele falou, mas dizem que ele falou que agora que esse viado saiu do palco, que eu quero dizer para vocês que a banda continua, e que tarará, tarará, e começou a cantar. O público ficou estupefato e passou um clima, começou a... Eu sei que quando eu cheguei estava quebrando o pau para tudo quanto era lado, falou. Foi a primeira vez, eu trabalhava com 60 seguranças, né? E um chefe para cada 10. Foi a primeira vez que eu vi meus seguranças apanhando. Ficou um clima muito tenso, muito ruim. Você vê como é que é a coisa. Passou aquela coisa que estava em cima do palco, passou para as pessoas que estavam lá. E aí você fez também o primeiro show solo do Cazuza. Fiz. O primeiro show solo dele Primeiro foi, show solo. também foi no Caiçara também. Eu via os discos antes dele sair, né? E eu vi o disco do Bobão, Revanche, que ia sair. Falei, agora ele vai estourar. E eu calculava assim, porque o disco sai, tem uma música de trabalho, dali uns 2, 3 meses ele solta a segunda música, aí fica mais sólido. Então eu calculava o tempo e marcava o show para aquela data e pagava antes, que era muito mais barato. Eu contratava antes, que estava barato. Quando chegasse naquela data já estava o dobro do cachê, ou 3 vezes o cachê. E eu fiz isso com o Lobão. Só que aí ele foi preso. E a gravadora segurou o disco. E ele ficou lá um tempinho, atrasou tudo. Quando chegou, que ele saiu, ligou, escuta, o show tá de pé, né? Eu falei, disse não para ele, né? Falei, tá. Aí eu falei, que diabo, o que eu vou fazer agora? Saiu a música, começou a tocar a primeira música. Mas... Foi o período mais criativo dele, foi, né? Aquele disco era uma coisa. E eu falei, o que eu vou fazer? Aí fui para São Paulo, contratei o Betinho Rivera, meu amigo da PAN, e trouxe o Tatá e o Escova para fazer os comerciais de rádio, né, que eu tinha naquela época, imitando aquele que ele imitava de polícia lá, que falava... O Gil Gomes. Gil Gomes. Era para dizer para ninguém ir no show do Lobão, que ele era um maconheiro e tal, não sei o que lá, eu sabia que a molecada ia ficar instigada para ir. No final eles imitaram o Caetano, o Papa, fizeram uns 10 comerciais, nós fizemos no estúdio do Blow Up aqui, falou. E, botou 6 mil pessoas no show do Lobão, foi um escândalo, falou. E eu salvei a pátria desse jeito, falou. Teve outra confusão também com o Renato Russo? Ele abandonou o palco num show teu? Como é que foi isso? Não, isso era uma coisa que já estava... Desde o primeiro show que eu fiz com ele, eu sabia que isso ia acontecer um dia. Porque no primeiro show eu dei uma dura nele, porque ele falou que se alguém jogasse uma lata de cerveja, ele saía do palco, e eu falei que ele não ia nem subir. Então, e no final, a empresária daquela época era a mulher do Dado, a Fernanda, falou... E eu só dei aquela para
Para Fernando enquadrar ele e deixar de ser coisa que ele nunca deixou de ser. Metido daquele jeito. E ele foi me pedir desculpa e tal, mas aí cresceu, né? Fez sucesso, era só o começo, ele estava fazendo show, ele e o Kiko Zambian, que naquele dia eram dois. Mas eu sempre soube que ia ter volta um dia, falou. Um dia ele deu a volta. Mas fiz muito show com ele, muito legal, era muito amigo da banda, com ele sempre teve um estranhamento. É isso aí, histórias saborosas com o convidado de hoje, Toninho Campos. O Releitura volta depois do intervalo. Olá, estamos de volta para o terceiro bloco com o Toninho Campos. Toninho, fazer uma parte aqui do cinema. Você falou no primeiro bloco, tua relação com o surf também é muito forte. Foi bastante forte. E você ainda é muito respeitado na comunidade do surf, né? Eu conheço faz tempo, né? Eu era um dos pioneiros aqui, né? Então conheço todo mundo. Ainda outro dia fui homenageado até, fiquei muito feliz. Mas sempre tive essa ligação, sempre vou ter. Né? Legal, é bom ter paixões. É. Voltando ao cinema, vamos falar da concorrência com o home theater, com os equipamentos domésticos de cinema. As pessoas hoje dividem muito. Como é que o cinema sobrevive a essa concorrência? Na realidade, hoje a concorrência é com o streaming, né? Hoje... O streaming combinado com... É o grande discussão hoje no cinema no mundo é a janela, né? A janela. Você vê que a Netflix chega a lançar alguns filmes simultâneos com algumas cadeias de cinema nos Estados Unidos que admitem esse tipo de situação, coisa que as grandes não admitem, mas tem algumas independentes que admitem. Então essa é a grande discussão, tá? Mas tudo acho que a base de tudo, é o produto, tá? A qualidade do produto. Uma época de crise do cinema, que foi quando saiu as primeiras videolocadoras, eu tenho a impressão, quando todo mundo fala da concorrência, o problema não foi a concorrência da videolocadora, é que qualquer porcaria fazia tanto dinheiro, então isso acabou com o cinema naquela época, porque não tinha filme que prestasse. Falou. Não adiantava, porque os caras vendiam tudo, faziam uma fortuna com umas porcarias. Falou, para que eles iam gastar dinheiro, arriscar, gastar uma fortuna? Hoje em dia já é o contrário, né? As grandes, o produto, hoje nós estamos, principalmente aqui no Brasil, em função da crise, eu acredito que o produto dá muito, não tem mais aquela média, aquele filme médio, né? Ele explode ou é um desastre. Falou, o público fica seletivo para gastar o dinheiro só quando ele sabe que é bom e não arrisca muito. Então, isso aqui com a crise no Brasil agrava mais ainda, né? A gente viu uma escalada de investimento necessário porque as pessoas estavam equipando as próprias casas com equipamentos que rivalizavam com cinematográficos e hoje as pessoas se contentam em assistir um filme até num celular, né? Então, por esse lado, talvez o investimento tenha... Exatamente. E qual é o caminho? Assim, a gente pega aqui o Cine Rocks, ele tem 2 pontos para vender pipoca, ele tem uma loja nerd, ele tem um café ali na frente. No Roxy lá do Pátio Poranga você tem um lounge ali também, que as pessoas cobram um pouquinho. Essa diversificação... É cada vez maior, cada vez maior. Sala VIP, que eu pretendo fazer lá no pátio, justamente aquela que tem o café. Falou que é para a pessoa poder comer dentro da sala, ter uma poltrona mais confortável. Isso é uma coisa que aqui no Brasil tá funcionando. Falou. Mas, na realidade, o cinema eu acho que é o convívio com o outro, que você se aproxima das pessoas que têm o mesmo gosto que você. Querem ver o mesmo produto, então é a turma. Falou que funciona. É uma das coisas que, por exemplo, que é uma coisa que virou mania no Brasil e que nos Estados Unidos não é assim, no mundo inteiro não é assim. Falou, na Europa bem mais que a América, que é o lugar numerado. Falou, e eu acho meio esquisito, porque o cinema o lugar numerado, eu acho que tolhe um pouco essa coisa de você
encontrar o outro, interagir com o outro. Meu, eu resisto um pouco, até hoje eu nunca tinha resisto pensado um por pouco. esse lado, mas É, boa, né? A gente falou de diversificação, a diversificação também em relação à programação, né? Os cinemas de um tempo para cá, o Roxy faz muito isso. Além dos filmes, exibe balé, exibe final de campeonato, exibe final de novela. eu esperava que isso tivesse mais adiantado ainda. Eu esperava de verdade que isso fosse uma coisa, por exemplo, eu exibi o Game of Thrones, o último capítulo. Não cobrei ingresso, porque não tem direitos para isso, né? Mas eu esperava que esse tipo de coisa tivesse muito mais adiantado, que é uma das vantagens da digitalização, Sim, é claro. essa. Mas não tem uma conversa para que isso fique, para que vocês possam ter lucro com isso também? É complicado, meu. No começo parecia que a coisa, eu passei jogo de tênis, basquete, essas coisas hoje não tem mais. Sobrou a UEFA, o balé, o futebol, só a UEFA. É o final do... A NFL. O que faz mais sucesso de todos é aquele NB, o dos joguinhos, o campeonato de jogo de League of Legends. League of Legends. Esse é o que mais sucesso faz. Tu vê o que eu digo da molecada da torcer junto, interagir junto. Falou, eles ficam 6 horas no cinema, torcendo, interagindo. Eu acho muito legal. Eu tenho a impressão que vai... Eu acho que falta, na realidade, falta um parceiro, uma empresa forte para trazer esses eventos, para bancar esse tipo de evento, falou. Que muitas tentam, mas sem ter suporte suficiente para bancar isso de verdade, que o começo deve ser difícil, mas tenho certeza que vai dar certo em seguida. Vocês também exibem todo ano o Oscar aqui, né? Também, exatamente. Bem legal. Eu queria terminar esse bate-papo, Toninho, fazendo um bate-bola rápido. Falasse de um filme preferido, teu filme preferido, cara que já deve ter visto milhares de filmes, e o porquê. Eu gosto, meu filme preferido é o Doutor Fantástico, marcou muito. Stanley Kubrick. Stanley Kubrick. Todos os filmes do Kubrick, para mim, são os preferidos, mas esse aí me marcou por causa que nem todo mundo vivenciou isso, mas a gente já viveu uma época que o mundo podia se explodir de um dia para o outro, né, meu? Com o perigo da guerra atômica. E esse Vamos um filme... pouquinho, né? Mas... hoje em dia eu acho que não corremos aquele risco. Bom, agora com o Trump né? tem louco para todos os gostos agora. Mas nós corremos realmente um risco grande, o filme trata disso, falou, então me marcou demais esse filme aí por causa disso. E ele tá e é o meu ator preferido que trabalha também, que ele faz 8 ou 12 papéis diferentes, o Peter Sellers, né? Esse é um monstro. A atriz preferida? Katharine Hepburn. Aí eu vou te perguntar de um sonho realizado e um sonho que você ainda quer realizar. Um sonho realizado é aqui o multiplex aqui, que foi duro realizar. Não foi fácil, não. E o que eu quero realizar é ir morar numa praia ou no sítio ainda. Esse eu quero realizar. Não sei direito para se ainda legal seria um sítio na praia, mas é uma coisa complicada. E eu vou encerrar com a pergunta que eu faço para todos os convidados. É o Toninho definido pelo Toninho. Não desiste nunca. Perfeito. A gente teve o grande prazer de receber aqui esse grande contador de histórias, figura ímpar, grande amigo. Toninho. Obrigado, Gustavo. Muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui. Obrigado. Espero te receber outras vezes. Aí. Legal. Obrigado. Legal. O Releitura volta na próxima semana.